Amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor nos diz de uma maneira muito clara em Lucas, capítulo 12, versículo 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Essa é uma palavra para o final dos tempos. Essa é a nossa atitude para com o nosso Senhor. Essa é uma ordem do nosso Senhor para nós. Por quê? Porque nós precisamos, de acordo com o versículo 36, sermos o seguinte, olha aqui. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. É muito interessante esse versículo. Olha, Cristo, Ele é o Senhor. E nós somos os servos. Amém? Então, observe só. Nós somos os seus servos e quando geralmente falamos sobre servos, nós esperamos a parte do serviço, do trabalho. Mas aqui, o Senhor menciona um outro aspecto que Ele espera de nós. Aqui não está falando sede vós semelhante a homens que trabalham. Aqui há homens que esperam pelo seu Senhor. Então, não devemos ser somente servos que trabalham, mas também servos que esperam. Que esperam pelo seu Senhor. Por que o Senhor disse isso? Ele disse para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs. O que o Senhor está esperando de nós? Que tenhamos uma reação rápida, pronta. Ele diz para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Isso quer dizer uma coisa, o Senhor não gosta de bater a porta e ficar esperando. Mas é claro, o Senhor volta à noite. Mas que horas ele vai voltar, nós não sabemos. O que nós devemos fazer é esperar. Nós temos que ficar acordados até que ele volte. Isso é muito importante. O Senhor aqui está falando, eu quero que você esteja acordado, porque eu quero bater a porta e quero que você abra imediatamente. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós temos a oportunidade de praticar isso, exercitar isso. Quantas vezes o Senhor, Ele vem até nós, por quê? Porque nós não damos atenção a Ele. Em Apocalipse, capítulo 3, naquela parte, para a igreja em Laodiceia, Apocalipse 3, 20, o Senhor diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós já vimos isso no passado. Como pode ser que o Senhor está fora? Está fora. É porque nós o colocamos para fora. Mas ele novamente está à porta e está batendo porque ele quer entrar. Ele espera que nós abramos as portas dos nossos corações para que ele entre e venha cear conosco. O Senhor, quantas vezes já bateu a nossa porta?
Porque em muitos aspectos da nossa vida, nós não damos mais oportunidade para o Senhor agir. Nós colocamos Ele para fora, mas Ele nos ama, Ele não desiste de nós. Porque o desejo dele é nos dar o galardão. O desejo dele não é nos lançar para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. O que ele espera? Espera a nossa prontidão. Logo lhe abram. Assim diz o versículo. Quando vier e bater a porta, logo lhe abram. O Senhor está sempre falando conosco. Na verdade, toda vez que Ele fala conosco, Ele está batendo a porta de um compartimento do nosso coração. Ele quer que nós abramos o nosso ser a Ele. Porque Ele quer encher todo o nosso ser. Sabe, amados irmãos, é nessa vigilância, é com essa atitude, no dia a dia, que nós devemos esperar o Senhor. E aí, quando Ele voltar, aleluia, nós nos regozijaremos com Ele. E preste atenção, o versículo 37 diz: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. O Senhor diz: eu quero encontrá-los vigilantes. E se encontrar vigilante, qual vai ser o resultado? Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Louvado seja o Senhor! Nós servimos o Senhor hoje. Estamos ali prontos, atendendo a voz do Senhor, servimos com amor a esse nosso Senhor, obedecendo a sua palavra, vigilantes. E quando o Senhor voltar, Ele vai se cingir e vai nos servir. Hoje nós o servimos, mas Ele nos servirá. Você diz, como será isso? Vamos dar uma olhada em Apocalipse, capítulo 7, versículos 16 a 17. Estes versículos dizem o seguinte: jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor, servindo com amor, porque esse Senhor é amável. Oh, servindo o Senhor, nos sentindo dignos de servi-lo. Passamos por muitas dificuldades, passamos por sofrimentos, choramos enquanto semeamos, labutamos, ficamos esperando pelo Senhor, cingidos, com as lâmpadas acesas, esperando pelo Senhor. Mas um dia, o Senhor nos apacentará e nos guiará às fontes da água da vida. Amado irmão, amada irmã, não vale a pena? Esse é o nosso amado Senhor. Como Ele ama os seus servos. Ele sabe o que os seus servos passaram. Essa porção de Apocalipse capítulo 7 vem antes, no versículo 14, diz o seguinte: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles
o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Louvado seja o Senhor. Esses, olha, que vem da grande tribulação, não se refere àquela grande tribulação dos tempos finais, se refere à nossa tribulação do dia a dia. Mas preste atenção, esses são aqueles que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esses são servos do Senhor. Como nós sabemos disso, o versículo 15 diz: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Louvado seja o Senhor. Nós servimos ao Senhor hoje e nós continuaremos a servir o nosso Senhor. E aqui diz que o nosso Senhor nos apacentará e nos levará às águas da fonte da vida. Em outras palavras, o Senhor é aquele que vai cingir-se, dar lugar a nós na mesa e nos servirá. Isso é o galardão. Que honra, que glória servir a esse Senhor. E eu quero que essa parte também seja real na minha vida, a minha história do meu Senhor e eu.